Fala, minha gente, e aí, tudo bem com vocês? Está começando mais um CIEGcast, só que hoje o CIEGcast está numa sala nova, porque a Comed, que é nossa cliente aqui em Palmas, Tocantins, cedeu esse espaço, todos os equipamentos desse podcast, para a gente poder gravar com essas feras aqui. Do meu lado está o Sadraque, que é dono da Comed. Isso, não é isso? mesmo. Falei certo o nome, não Falou falei? corretíssimo. Meu amigo, muito obrigado, viu, por abrir as portas do seu escritório. Obrigado por receber a gente aqui. Valeu. Rapaz, é uma honra mesmo. Privilégio enorme aqui. Sejam todos bem-vindos. Esse aqui é o Sadraque, gente. Eu tô também aqui com uma fera que palestrou hoje aqui em Palmas, que é o Douglas Gomes. Antigamente era o meu contador, nunca foi o meu contador, de fato, Porque de verdade. você não quis. Ah, será que foi? Eu não sei. Proposta eu mandei. Não, muito caro. Aí, brincadeira. E tá aqui o Douglas, deu uma palestra muito legal hoje também aqui em Palmas e vai bater um papo com a gente. Boa noite, meu amigo. Boa noite. Opa, falhou. Boa noite. Cedraque, obrigado pela recepção aqui. Não só a recepção, como lá no evento também, a palestra. Estou sem voz. Falei muito hoje na palestra. Estou ficando sem voz. Obrigado por nos receber e espero poder contribuir. Com certeza. E também está aqui ele que é o contador youtuber mais famoso do Brasil e foi eleito também o contador mais bonito do Brasil. Altair Alves também está aqui conosco. Bom, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, mas toda vez que o Henrique fala que eu sou o contador mais bonito do Brasil, ele fica rindo, pessoal. Dá a impressão que ele não acredita. Ele não acredita. Não, peraí que eu vou rir também. Então. Olha, todo mundo rindo, pessoal, pelo amor de Deus. Mas é um prazer muito grande estar aqui, Sadraque, mais uma vez com vocês, estar nessa mesa que me enche de honra, né, de alegria de estar aqui com vocês. Tenho certeza que vai ser uma noite de conteúdo bem especial e vamos contribuir com a galera aí. O Douglas hoje na palestra dele, ele trouxe um dado que eu achei interessantíssimo, que é o seguinte: mais de 50% das empresas de contabilidade do Brasil faturam até 120 mil? 180. Até 180 mil por ano, né? E a gente ainda vinha discutindo aqui em off que é muito complicado falar de gestão para quem é tão pequeno. Ô, Altair, você usou uma palavra e eu queria que você falasse sobre isso agora. Você acha que falar de gestão é utopia para o pequeno? E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Maravilha. Eu acho que eu até usei um pouco, né? Eu uso de vez em quando essa palavra utopia, mas eu acho que ela não é totalmente... Acho que a gente não pode levá-la literalmente na íntegra. Por quê? Porque gestão, qualquer pessoa que abre uma empresa, se ele está sozinho, se ele não tem funcionário, ele precisa fazer gestão da empresa dele, certo? Mas quando a gente olha modelo de gestão, a gente sabe que existe vários setores dentro da empresa, habilidades diferentes que cada função tem que ter, a gente sabe que isso não dá para concentrar em cima de uma única pessoa. Então, quando eu falo de gestão, eu sempre penso que a pessoa tem que ter um mínimo ali de alguns colaboradores para que ela possa dividir as tarefas, para que isso possa ser bem feito. Quando a gente senta em várias Para que faça sentido. Para que faça sentido e que quando a gente senta em várias cadeiras ao mesmo tempo, eu acho que é desafiador. Então, a gestão é o quê? Controle, é uma administração realmente que você tem controle dos dados financeiros, dos dados da organização, e para isso tem que ter tempo, para isso tem que ter investimento. E eu acho que o cara, quando ele está muito pequeno, ele tem uma certa dificuldade de investir. E aí... E eu vou deixar já o Douglas falar, o Sadraque, sobre esse tema, mas eu acredito assim, há uma evolução. Então, eu sempre costumo dizer para as pessoas assim, que o como fazer, você vai criando naturalmente de acordo com que você vai evoluindo. Então, não precisa se preocupar com coisas tão complexas quando você não precisa delas. Mas vai chegar um momento que a sua organização cresce, você perde ali o controle ali da maioria da operação, e aí, se você não tiver gestão, você quebra. Então, acho que é um processo de evolução. E eu acho que eu vou até puxar um pouquinho da palavra do Altair, porque muitas vezes o empresário ele acha que a gestão é somente necessário quando ele é grande. E, na verdade, é o contrário. É a gestão que vai fazer ele ser grande. Sim. Né? E aí nós colocamos aqui na nossa empresa, falou assim, a gente estava até conversando aqui nos bastidores, né? Que o nosso maior case de sucesso tem que ser a nossa empresa. Então, nós vendemos gestão, nós não vendemos contabilidade. Você faz a contabilidade da Comed? Com certeza. Tá? Então, desde o início, nós entendemos, assim, se a gente quer vender gestão para o nosso cliente, nós precisamos ter uma contabilidade, nós precisamos ter gestão de processo, tá? Nós precisamos ter uma gestão financeira. Nós entendemos isso, então, na hora da gente oferecer esse nosso serviço para o nosso cliente, nós oferecemos o nosso case, que é a nossa empresa. Mas agora, aqui a gente está vivendo num mundo, e você participou desse evento hoje também, o Sadraque, e eu não sei se você tem essa crise de falar de gestão para quem não assimila tanto esse tipo de conteúdo. Eu com todo respeito ao meu querido amigo Altair, eu discordo, porque assim,
se fosse assim, a gente não poderia fazer gestão da nossa casa. Você não tem funcionário em casa e você tem que fazer a gestão financeira da tua vida. Então, assim, gestão não significa necessariamente você ter um corpo diretivo ou alguma coisa assim. Mas eu acho que quando a empresa é pequena, se ela começa com esse conceito de gestão, é game change. Porque, assim, eu vi muito no que eu fiz, né? Em 2014, quando eu voltei para o negócio. Antes de 2014, eu fiquei no mercado financeiro, mas antes disso o escritório existia e eu trabalhava e eu era operacional, certo? E aí eu tinha uma dificuldade de enxergar o negócio como um negócio. Aquilo era o meu ganha-pão. Mas quando você voltou do banco? Antes do banco. Tá. Antes de eu ir para o banco, o escritório tem 30 e poucos anos. Desses 34, 35 anos, eu fiquei 10 anos, um período de 10 anos aproximadamente, eu fiquei no mercado financeiro. Antes disso, eu estava assim, dentro de um modelo padrão de mercado, certo? Eu estava na operação e dentro da operação você tem muita dificuldade de enxergar a oportunidade de mercado, de entender claramente o que é. Você vai fazendo coisas, mas você trabalha muito e não tem resultado. Não, e você faz coisas achando que você está gerindo e não está gerindo. Agora, quando você é muito pequeno, se você parte do conceito, primeiro, quando eu falo de gestão, eu estou falando, a primeira coisa que você tem que separar é o dinheiro da empresa com o seu dinheiro. É a primeira coisa. E a maioria não separa. Sério? Sério? Não separa? Isso é gestão. A segunda Entendi coisa... a risadinha. Você sério? Isso acontece no Brasil? Poxa, não, que coisa. imagina. Só no país ao lado. Não. É só lá na Rússia. Segundo item de gestão, você entender os números. Ah, mas eu faturo pouco. Não importa. Você tem que entender qual que é o teu resultado, qual que é a tua margem, quanto que você está investindo, reinvestindo, se você vai reinvestir. Você tem que separar o teu dinheiro. Então, assim, eu discordo por conta disso. Eu entendo que, assim, naturalmente, você fazer uma gestão mais sofisticada, você falar em plano estratégico, em uma gestão mais organizada, você precisa ter uma estrutura maior. KPIs, indicadores. Não, você pode ter KPIs. Eu acho que indicadores financeiros, você começa já com essa cultura. Se você começa desde pequeno administrando a empresa já com essa cultura de entender os teus índices, os teus indicadores, por mais simples que eles sejam, você está começando a empresa com a cultura correta já. Porque mudar isso depois, quando você fica maior, é um parto de porco-espinho. É difícil. Por quê? Porque você está tão acostumado já a misturar teu dinheiro. A coisa mais comum que você vê no escritório de contabilidade é o dono raspar o caixa. É o que você vê de mais comum. O que ele tira, sobrou 10, eu tiro 10, sobrou 30, eu tiro 30. Se não sobrou nada, eu não tiro. Se precisar pôr, eu devolvo. Quer dizer, isso não é gestão. Mas eu acho que o grande lance... E aí, Altair, o grande lance é o seguinte, vale a pena falar de gestão para um público que tem um nível de consciência ainda muito incipiente acerca do tema? É essa a sua crise? Eu acredito, não tem crise não, tá? Eu não estou em crise, o Brasil não está em crise, pode ficar tranquilo, pode continuar investindo, vocês que estão investindo aí, pode continuar colocando dinheiro que o Brasil está crescendo. Mas você sabe que esse ponto até, eu preciso reiterar uma coisa que eu acho que é importante. Quando eu falo de gestão, Douglas, e aí você tocou num ponto de organização, separação financeira, ter uma cultura, ter uma visão já pensando em longo prazo, isso tem que ter. Eu até falei de gestão, acho que é por isso que a gente precisa separar, né? Quando eu falo gestão, essa gestão mais estratégica, que eu falo que isso vai acontecer com a evolução dele. Mas essa questão, pelo amor de Deus, eu não quero que as pessoas falem assim, não, você tem uma empresa de 5 funcionários, não precisa ter gestão, não precisa ter organização, precisa ter, mas... né, a gestão estratégica, eu acho que você tem que ter realmente braço e colocar energia no momento certo, no momento que realmente o teu negócio precisa, né? Porque às vezes você vai complicar muito o negócio e você não vai tratar e não vai ter energia para tratar as coisas que são essenciais para que você possa passar para o próximo nível. Mas não, de maneira nenhuma, eu quero reiterar isso daqui, que não é que você tem que ter, não pode ter organização, tem que ter visão de gestão, tem que... Mas... Você está falando do ponto de vista de não precisa sofisticar tanto o processo para você poder fazer algo que é gestão, mas é um pouco mais simples. Porque a grande crise também, que eu já tive muito isso, é o seguinte, cara, eu não vou fazer porque é sofisticado e é difícil demais. Por exemplo, levantar indicadores. Eu preciso contratar uma licença do Power BI para fazer. Não, você pode fazer isso numa folha de A4. Esse lance? E outra coisa que ele falou de gestão... você falou das pessoas quererem ouvir sobre gestão. Eu vou dar um exemplo. Se nós 4 aqui, a gente viaja, né, está sempre viajando. Se sentar uma pessoa aqui na mesa agora e a gente começar a falar de viagem, o que vai acontecer com essa pessoa? Aqui não viaja.
que não sai de casa. Ela vai ficar frustrada. Vai ficar frustrada, ela fica assim, cara, e parece que isso não é para mim, parece que eles estão falando uma outra coisa que não é para mim. Eu também vejo, às vezes, nas minhas palestras, essa desconexão, que é justamente o quê? Eu até falei na última palestra que a mesma palavra que motiva, ela frustra. Por quê? Porque nós temos pessoas que estão fazendo expansão de consciência e estão cada um num nível. Então, por isso que é um desafio para a gente, quando está palestrando, levando algo importante, algo que a pessoa vai precisar, ou às vezes no momento, ou até depois, lá no futuro, porque ela não está preparada para receber. Eu concordo com você aí nesse ponto. Opa, agora eu agora ganhei assim, um ponto, hein? Porque é exatamente isso. Mas eu acho que uma coisa não é excludente da outra. Então, assim, a partir do momento... Gestão é fundamental para mim em qualquer nível de negócio. Ponto. Para mim é isso. Por quê? Porque a estratégia vai vir através dessa gestão. Se o cara começa cedo e ele já tem gestão, ele já tem indicador, ele já faz a gestão dele, a estratégia vai ser uma consequência. A melhoria da estratégia vai ser consequência. Agora, não é porque o cara não sabe fazer que ele não deve fazer. Né? Até porque no Brasil a gente sabe que culturalmente a maioria dos brasileiros não tem educação financeira. Isso. E por não ter educação financeira, ele não conecta. Então, quando a gente está falando de assuntos como esse, dá a impressão que você está falando para um bando de surdo. Porque as pessoas não estão entendendo o que você está falando. E aí que eu disse que eu concordo com você, porque é isso mesmo. Mas isso não é excludente. Não né? é. No ponto de vista... Quer dizer, as pessoas, porque não sabem, não devem fazer gestão? Sim, deveriam investir muito em gestão. Concordo. Porque um negócio, Altair, e a gente é contador, a gente sabe disso, um negócio... Cara, depende dos números, depende da sua leitura do negócio, porque a estratégia vai ser inerente a isso, né? Então, assim, meu ponto de E um vista... ponto tá muito certo. interessante, porque o CNPJ, ele é uma extensão da pessoa física. E se a pessoa física ela é desorganizada, seja na vida financeira, como o Douglas falou, ela traz isso para a pessoa jurídica. Aí ela quebra o princípio da entidade, mistura pessoa física com pessoa jurídica. Que esse é talvez o erro mais básico e mais recorrente, né? Que não deveria acontecer com o contador, certo? Exatamente. E aí, como que você vai ter um parâmetro, né, de levantar indicadores, num caso desse, tá? E aí a gente tem alguns casos aqui que a gente faz com alguns clientes, nós buscamos aqui referência dos nossos melhores clientes no quesito de lucratividade. Como a gente trabalha segmentado, fica fácil, porque o perfil de um é basicamente o perfil do outro. E aí nós levantamos esses indicadores como referência. E aí quando o cliente chega aqui, a gente fala, ó, nós queremos buscar essa referência aqui, porque o seu negócio está no mesmo negócio, na mesma atividade desse daqui, e esse daqui é uma empresa lucrativa. Você produz os benchmarks aqui entre os seus clientes. Exatamente. E aí a gente busca e busca replicar isso. E qual a primeira coisa que a gente trabalha? Princípio da entidade. Essa decisão estratégica de nichar a tua empresa de contabilidade, isso você já começou assim? Já. Prova disso que a gente traz na essência do nome, né? Comed partiu do princípio de contabilidade médica. Eu trabalhei durante um bom tempo em um estabelecimento médico, sabe? E aí eu vi as dores, ou as principais dores ali daqueles profissionais. E aí, na época, eu já fazia contabilidade, ciências contábeis. E aí eu falei, ó, quando eu sair da contabilidade, né, terminar a faculdade, eu vou abrir um escritório voltado para o segmento da saúde, para atender essa necessidade. Porque já era uma expertise que você tinha. Já era uma expertise que eu tinha. O que vocês acham desse negócio de segmentar, cara, empresa contábil? Tem gente que... Enfim, eu escuto um monte de tese aí, eu estou curioso para saber a opinião de vocês. Eu acho sensacional. Eu acho que é a única forma... Mas você faz. Não, então, vamos lá, eu vou chegar lá. A gente está no caminho para isso. Porque a gente começou como um escritório múltiplo, né? Sim, 30 anos atrás. 30 anos atrás, eu brinco, né? Era caminhão de lixo. O que passava na rua, você jogava para dentro. Era isso. Cliente, Essa é boa, hein? Caminhão de lixo. Põe para dentro. Então, assim, no meu ponto de vista, de forma estratégica, mais uma vez, olhando para o lado estratégico, você só consegue criar diferencial competitivo quando você entende o business do teu cliente. Quando você entende o business do cara, você começa a entender quais são as verdadeiras dores que a gente, com a contabilidade, com a língua, com as ciências contábeis, a gente consegue atender. Porque aí você vira, de fato, um estrategista pro negócio dele, para a dor dele, que é uma dor comum. Né? Então aí você fala assim, mas você faz... Então, a gente está num modelo onde a gente começou a construir células de trabalho, porque assim, é muito... Por isso que eu falo, né? O cara quando está começando, se ele começar direito, cara, é game change. Entendi. Porque você pegar um escritório de 30 anos agora e pivotar isso, Dá mais não tem trabalho. como, cara. Não é nem um parto, não esquece.
É um aborto, não um parto. Não tem como. Porque assim, como é que você pega uma carteira múltipla de clientes e fala assim, eu não quero mais esse monte de cliente aqui? E tchau. Então, assim, a ideia nossa tem sido segmentar dentro do próprio escritório. Eu sei que existe um risco na Você segmentação. separou o seu escritório em business units. Foi isso que você fez. A gente separou em unidades de negócio. Foi isso que a gente fez, mas dentro das unidades de negócio ainda a gente está criando uma forma de segmentação através de células. Entendeu? Mas é difícil, é super desafiador. É super desafiador. Quando você tem uma carteira múltipla, como é que você cria os clusters, cara? Mas então, por isso que é complicado você, por exemplo, você pivotar. Por isso que eu acho que, no seu caso, é o melhor do mundo. Você já nasceu assim. Cara, depois de um tempo, como é que você vai fazer para organizar o organograma da empresa? É uma loucura. Não, eu acho que não é uma loucura. Eu acho que é dar trabalho, Henrique. Leva tempo. É trabalho e tempo. Porque assim, é possível. Não acho que é impossível. Mas você não acha que tem uma hora que a equipe meio que dá uma cansada disso aí, não, bicho? De tentar, porque é muito teste também, né? Você testa e dá errado, aí você tem que voltar, fazer de novo. Aí o time já chega assim, putz, de novo, a mesma coisa. Trabalho, é isso que eu tô falando. Trabalho, não tenha dúvida, dá trabalho. Você tá pivotando um negócio voando, né? Então. Dá trabalho, mas assim, eu acho que é um caminho. É um caminho importante. Eu acho que eu nunca fui favorável a ter um segmento único, como o Cedrac tem aqui. Por quê? Eu vejo risco nisso, porque você tá refém de um único nicho. Né? Se der uma crise naquele segmento. Naquele segmento, pandemia, né? Exato, você vai junto. Né? Então, assim. Mas eu acho que risco versus ganhos, eu acho que tem mais ganho do que risco. Tá? Então, assim, qual que é o projeto para a gente lá de médio e longo prazo? É criar realmente segmentos, clusters dentro do escritório especializados. Tá. E aí você começa a fazer escolha quando você faz isso. Sim. A gente mesmo fez uma escolha agora no próprio corporate nosso. A gente vai segmentar, mas não pela atividade do cliente, por algumas necessidades que a gente identificou. Perfeito. Entendeu? Então eu viro um especialista em alguma ferramenta, ou alguma solução, ou alguma especificidade, entendeu? Entendi. Agora no business não. No business a ideia nossa é ir aos poucos. Quando você para de fazer esforço para pegar de tudo e foca, naturalmente tua carteira vai migrando, ela vai mudando. Naturalmente. Você acha que é uma tendência isso aí? Bom, eu acho que antigamente a gente tinha um desafio muito maior, como ele falou, né? Você era obrigado, até por questões tecnológicas, de trabalhar localmente. Então, assim, o cara não saía de Palmas para contratar um contador em São Paulo. E quando a gente começou a enxergar uma evolução empresarial do próprio empresário, uma evolução de gestão do próprio empresário, ele começou a notar a importância do contador e a importância do apoio realmente especializado do contador que entende do negócio dele. Então, acho que hoje nós estamos fazendo um processo de amadurecimento do micro, pequeno negócio. Então, o cara está amadurecendo na gestão e está percebendo a importância do contador. O contador também percebeu que hoje, com tecnologia e com os cruzamentos que a Receita Federal está fazendo, não dá para trabalhar como antigamente, pegando todos os negócios. Por quê? Porque a complexidade também de entrega de obrigações, isso gera multa, isso gera muitos problemas. Então, os contadores estão chegando no mercado agora e já estão entendendo isso. E eles acreditam que segmentar seria mais fácil para a questão operacional da própria equipe e para a geração de valor. Por exemplo, há 4 anos atrás, nós tínhamos um mercado que era o mercado médico, a gente trabalhava muito. Eu comecei a trabalhar no mercado digital de influenciadores. A gente pegou em torno de 450 clientes, mais ou menos, de 4 anos para cá. Você tem meio que um nicho aí, né? Esse nicho a gente só tem, praticamente, hoje, nós estamos em 2 nichos. Nicho da saúde e nicho do digital. Então, eu acredito que, como o Douglas falou, que eu acho que é importante, né? A gente também olha essa questão do perigo de segmentar apenas um segmento, mas a gente entende que isso fica mais fácil. Por quê? Porque o meu posicionamento hoje estratégico é através da internet. Então, eu gero conteúdo, eu sei as principais dores do meu cliente e eu gero conteúdo para atrair esse cara. Esse cara vem para o nosso comercial e a gente vende para ele. Então, eu sempre falo isso lá na mentoria, que você pode escolher qualquer segmento que você quiser. Por exemplo, o Douglas tem mentoria. Se eu tenho a necessidade, por exemplo, de melhorar algum ponto que a mentoria dele ajuda, eu contrato a mentoria do Douglas e vou fazer. Como tem gente hoje ensinando contabilidade para médicos, contabilidade para infoprodutores, contabilidade para vários segmentos. Então, hoje é assim, eu escolhi, vou produzir conteúdo para aquele segmento, vou me posicionar estrategicamente no ecossistema e vou crescer. Hoje o teu principal canal de aquisição de clientes é o YouTube, né? O seu. YouTube e o Google. E o Google. A gente Mais tem do 3 que a canais. indicação, por exemplo.
Mais do que indicação. Indicação a gente... o percentual é muito pequeno hoje, porque a gente não tem uma proposta de indicação ativa. Entendi. Entendeu? Então, todos os nossos clientes hoje vêm pelo Google e pelo YouTube orgânico. A gente também não faz tráfego pago. Não faz, né? Não. E como é que você faz aqui? Aqui é o quê? Mais indicação? Mais indicação. O percentual chega a 70%. E funciona bem, cara? Funciona. O modelo você coloca todo mês. Tranquilo. Porque, cara, a gente tá aqui no escritório do Sadraque e eu achei muito legal, cara. Estrutura bacana. Você vê que ele incorporou tanto a marca que parece até uma clínica médica. Quando você entra, você não toma... Você tá de parabéns, muito bom mesmo. Então, esse modelo de indicação, ele funciona bem para você hoje? Funciona. Você tá satisfeito? Assim? Pois é, aí entrando ainda dentro do... Você não sentiu necessidade de montar uma máquina de vendas, por exemplo? Não, ainda não, tá? Ainda não. Mas por causa da definição. Então, assim, eu tive uma facilidade na segmentação, porque pensa num profissional que ele segmentou, né, para a necessidade da especialização. O médico. Então, antigamente, a gente tinha a figura muito do clínico geral, não era? Sim, sim. Dor de cabeça, clínico geral. Dor na coluna, clínico geral. Aí o médico viu a necessidade dele se especializar. Então, ele escolheu, não, eu vou só para a área da ortopedia, eu vou só para a área da cardiologia. E como eu passei muito tempo inserido nesse mercado, eu falei, aí mais tarde veio a advocacia, né? Hoje, direito previdenciário, direito do consumidor e tudo mais. E aí eu falei, a contabilidade vai chegar, está caminhando para isso. Porque quando você segmenta, quando você escolhe um nicho ali, e existem vários nichos, né? Eu vejo hoje que as pessoas têm escritório segmentado por tributação. Sou especialista em lucro real, outro simples nacional, entendeu? Então, tem várias formas de você segmentar. Nós segmentamos por atividade, tá? Mas nós vamos completar 15 anos agora em janeiro, mas quando nós fizemos 5 anos, eu tive uma crise. Eu falei, será se realmente a segmentação é o caminho? E aí eu tive uma ideia. Eu falei assim, vou fazer uma comparação com mais 3 escritórios de contabilidade, que tem ali o mesmo perfil, tá? O CEO, o mesmo perfil, o mesmo tempo, mesma localidade, para a gente comparar, para ver se realmente a segmentação era uma ótima opção, tá? E aí nós perdemos na questão de quantidade de clientes. Obviamente, esses escritórios tinham mais clientes que a gente tinha, só que o nosso faturamento era maior. E a nossa margem de lucro importa, né? era maior também, né? Sim, o que importa ali é a última linha da DRE, né? Por quê? Porque mesmo com menos clientes... No meu caso, a gente ainda não está conseguindo chegar na última linha da DRE, não. Está parando pelo meio do caminho. Mas o meu sonho é um dia chegar lá embaixo. Não chega não, né? Não chega. Ô, bicho, vai ser, é figura, né? Mas aí, por quê? Porque com a segmentação, existe mais possibilidade de você fazer, por exemplo, o upsell. Hoje nós temos aqui na Comed 46 produtos. Poxa que vida. nós vendemos para o nosso cliente. Ou seja, é o médico que precisa lá de uma licença sanitária, alvará de funcionamento, e aí a gente consegue... É danado esse menino. Quem é Robson Cavalcante perto de Sadraque? Descobrimos aqui a máquina de vendas. E aí a tá gente ó. consegue vender mais vezes para o nosso cliente. Cara, o modelo que você tem era exatamente aquilo que a gente está falando, né, cara? Você está falando de flywheel ainda agora, o que é flywheel? O flywheel é um pouquinho diferente, mas ele tem um sistema que tem um upsell muito forte, né? Ele tem um upsell muito forte. Ele fecha um negocinho, daqui a pouco o cliente precisa de mais, e ele vai dando pro cara, ele vai contribuindo, né? E eu acho que é isso. Agora, ele usa o flywheel também, né? Porque sim. O próprio médico indica ele, porque ele vai alimentando essa roda, ele vai... Cara, vamos combinar. No final do dia, se você não entregar, se você não for bom no que você faz... Pode botar um monte de cliente para dentro. O seu churn vai ser sempre lá em cima. Você vai botar para dentro e vai perder um monte. Vai botar para dentro e vai perder um monte. Sim. Tem que entregar. E é o que ele faz. Né? Eu achei legal você ter falado isso, porque a segmentação ela não precisa ser só relacionado a mercado, né? A atividade, desculpa. A atividade. Ela pode ser relacionada a diversas coisas, né? Por exemplo, o ticket médio, nível de complexidade. A gente pode fazer alguns exercícios, né? Mas eu acho que é importante tomar um cuidado aí, Henrique, porque assim, a gente tem o costume de não colocar o cliente no centro. Quando você faz uma segmentação, e não digo que todas, mas quando você faz uma segmentação sem olhar para a dor do cliente, porque é muito comum isso, né? O contador quer fazer o que é bom para ele, não é o que é bom para o mercado, o que é bom para o cliente.
Eu vou segmentar o meu negócio no simples, porque é mais fácil para mim. Eu não estou olhando para o cliente, eu estou olhando para mim. Para mim, a operação, para o que é mais fácil para mim. E o que é mais fácil para mim, nem sempre é o que o mercado precisa, o que o mercado valoriza. Tá. Então, acho que precisa tomar um cuidado Então, nisso. você acha que essa segmentação, se ela não for por atividade, ela seria uma posição um pouco mais cômoda, é isso? Não que não seja por atividade, mas que seja uma dor do cliente. Tá. Entendeu? Que a dor seja do cliente e não seja uma dor do escritório. Mas existem mercados, por exemplo, que são muito semelhantes, né? Você tem mercados que são parecidos, né? Sim. Por exemplo, Entendeu? nós fizemos uma segmentação lá pela dor do cliente. Qual que é a dor do cliente? Ele tem dificuldade em encontrar especialista num determinado sistema. Legal, eu estou olhando para a dor dele. Então, eu estou me segmentando, me especializando num determinado sistema para que eu possa atender essa dor do cliente. Mas aí você está falando dos big lá. Os Isso, big que você dos tem. bigs. Porque Isso. são os caras que usam os sistemas mais parrudos, Mais e tal, e não tem dificuldade. e não tem escritório que usa esses sistemas Ou e que poucos, não tem. né? São poucos. Não, sim, pouquíssimos. Escritórios que têm experiência com isso, e aí você entra justamente nessa pegada aí. Mas a dor é dele, não é minha. Porque para mim é muito mais difícil me especializar nesse sistema, entendeu? É isso que eu quero dizer. Então, quando você fala assim, vou me especializar pelo simples, todo mundo quer simples serviço, cara. Por quê? Porque é fácil de executar aqui. Eu não estou olhando para a dor do cliente, eu estou olhando para a minha dor. Estou olhando porque é mais fácil para eu fazer. A parte Concorda? operacional, né? Na parte operacional, eu sempre tenho essa tendência de olhar o que é mais fácil eu fazer dentro de casa e aí eu me especializo naquilo que é mais fácil para mim. Só que você não atinge uma dor do cliente. Agora, cara, uma pergunta. Você, eu não sei se você viaja tanto. Eu tenho uma curiosidade, lógico, uma pergunta para você também, mas, por exemplo, eu sou CEO de uma companhia, certo? É uma companhia complexa, grande, e às vezes eu me sinto, eu tenho evitado me sentir assim, mas aí abrindo já o meu coração, às vezes eu me sinto um pouco culpado por estar distante. Tá tudo funcionando bem, eu sei que tá tudo andando bem, porque a turma que está lá é muito competente, eles me dão feedback sempre, mas às vezes eu sinto aquela, putz, velho, eu devia estar mais perto e tal. É o caso de vocês, enquanto CEO, e aí vocês podem comentar também, vocês viajam bastante, estão longe, muitas vezes, da operação e tal, longe dos times. Enquanto CEO das empresas de vocês, qual a principal ocupação de vocês? O que é que vocês fazem? Qual é a rotina de vocês? Pode falar. Fala. Só eu estou falando. Deixa o CEO. Não, o CEO da Soluzione, por favor. Eu quero ouvir o CEO da Soluzione. Pode ser? Pode. Então tá bom. Tem que pagar. Eu tenho uma função hoje dentro da empresa que não é, lógico, uma função operacional. Ou seja, então eu não tenho uma rotina operacional. Eu tenho a minha atuação muito focada em coisas que não posso terceirizar, que é produção de conteúdo, né, que eu preciso fazer. A questão do comercial, que eu também dou uma atenção especial, acompanho, vejo as métricas. Mas, no geral, eu não estou muito ligado à operação, né? A Fabiana, que dá um suporte um pouco melhor lá, tem a Gabi também, que é a coordenadora que dá esse suporte, então não estou muito ligado na operação. Se eu estiver hoje, por exemplo, aqui trabalhando de Palmas, eu posso estar trabalhando normal. Eu acho que a gente tem pessoas que trabalham fora da empresa também, que não estão lá fisicamente com a gente, estão até em outros estados. Então, eu não vejo tanto problema. Mas eu também sinto isso um pouco, sabe? Porque a minha preocupação é como as pessoas estão enxergando isso, a minha saída. Será que eles estão enxergando como trabalho ou estão enxergando como lazer? Eu tenho essa preocupação. Não é essa a preocupação que eu tenho. A preocupação é de não estar perto mesmo. Eu tenho essa. Assim, qual a impressão que eu estou passando para eles? Será que eles entendem que isso faz parte do negócio? Ah, sim. Não, mas eu acho que entendem, viu? Eu não posso falar por eles, mas aí eu acho que entendem, com certeza. Ninguém sente prazer em ficar tanto tempo longe de casa, pegar conexão, ficar longe da família, se não for por um propósito maior, né? Enfim, minha opinião, né? E aí, você? Então, você sabe que eu estou num processo de transição, né? Então, eu estou passando o bastão para o meu sócio. Meu sócio, ele já basicamente ele é o CEO da empresa hoje, mas a gente está ainda numa fase de transição de algumas coisas, né? Então, ele é de fato, mas não é de direito ainda. não, ele é de fato e de direito, mas é que a gente ainda separou a operação, né? Ele tá tocando mais uma operação e eu estou tocando mais outra, né? Então, eu estou mais no business, onde estou fazendo a expansão, eu estou mais nesse projeto business e olhando a área internacional do escritório. E ele está focado nos grandes clientes, na estrutura mais parruda que a gente tem. Então, assim, o meu principal papel na empresa hoje ele é muito mais estratégico. Então, o que eu faço hoje é pensar modelos estratégicos. Então, eu sou o responsável, inclusive, de bater o bumbo na estratégia, no plano estratégico,
no atingimento dos objetivos e tal. Eles definem os objetivos. Né? Hoje o meu sócio senta com o time, com a equipe, com o outro sócio que é o Fernando, né? O Thiago e o Fernando. A Juliana também, que é minha esposa, também é sócia, mas ela está no time com eles. Então ela cuida do marketing, ela é CMO hoje. O Thiago está como... Ele é o CEO hoje, praticamente, da empresa. COO, quase CEO ali. Ele é o CEO hoje da parte do corporate, é ele que está tocando. Eu estou cuidando junto com um time de sócios do business, né, que tem as 3 unidades hoje, e o internacional, sou eu que toco. Então, assim, a gente meio que dividiu. E a ideia é que depois a gente monte um conselho, né, a ideia é estruturar um conselho, e eu venha para o conselho. Entendi. E aí eu vou ficar cobrando a execução da estratégia. Então, hoje a gente já tem reuniões onde eles apresentam os números. Olha, a gente avançou nisso, esse objetivo aqui avançou, aqui a gente desacelerou, aqui a gente vai pivotar, aqui a gente discute questões estratégicas. Eu, junto com eles, decido os números, avalio os números e tal. Mas quem hoje faz e deixa de fazer e acontecer e acontece é ele. É muito mais ele do que eu. E você? Beleza. Esse ano eu tô mais no operacional de forma estratégica, sabe? Porque a gente está verificando algumas necessidades, tá? Para a gente até para escalar. Então eu resolvi atuar mais no operacional de forma estratégica para garantir realmente a entrega, né? A experiência do cliente. Então eu vi a necessidade de atuar, não de ficar fazendo ali lançamento, declaração, nada disso, mas olhar o operacional para ver como que está. Você tem quantos colaboradores hoje? Hoje nós temos 16. 16, tá. Mas você tem líderes no time ou é? Tem líderes, gerente, tudo direitinho. Tem toda a estrutura. Entendi. Mas ainda assim você faz questão de acompanhar as entregas e tal, ou é mais depois realmente que foi entregue, aí você só faz um overview realmente se deu tudo certo, se não deu, se teve alguma barriga? Tá. Como é que funciona isso? Esse ano eu resolvi, porque a gente está implantando novas ferramentas, uma delas, inclusive, é o CIEG Iris. Ah, que tá? legal. Obrigado pela confiança. Contratamos aí nesse mês. Ah, que tá? bom. Parabéns então, pela aquisição e obrigado pela confiança. Uma das melhores coisas, inclusive você pode fazer até um quadro para colocar aqui na empresa, o quadro de conquista, que foi uma das melhores conquistas que você teve como empreendedor contábil, foi a contratação da CIEG. Do CIEG. Pronto, aí, ó. Altair. Não quero desconto. Quando eu falei para você... Eu não quero acho que o nada. Altair tem uma foto sua no quadro. Eu acho que ele deveria... Não, em casa, na cama. Eu falei assim... Na frente do guarda-roupa. Altair, faz uma propaganda da CIEG no podcast, mas não precisava ser assim, tão agressivo, entendeu? A gente nem combinou, né? Então, essa atuação está sendo de forma estratégica mesmo, para verificar como está o funcionamento, então as ferramentas estamos utilizando, estão todas configuradas, a gente está verificando tudo isso para, de fato, ter escala. Sabe outra... Eu achei muito legal, assim, porque são... CEOs em diferentes momentos, né, de vida e de empresa, e parece que às vezes as pessoas têm a sensação de que o CEO ele não trabalha, mas na verdade o trabalho do CEO é um trabalho Quase que ele foi às lágrimas agora quando você falou isso. Não, mas cara, as pessoas elas pensam que, por exemplo, porque você está chegando no escritório às 10 da manhã, por exemplo, acontece muito comigo isso. Na empresa não, porque a turma vê que eu dou resultado, entendeu? Lá na CIEG eu não tenho esse problema, a turma vê que eu trabalho pra caramba. Inclusive a turma pede pra eu parar de trabalhar. Henrique, você não vai tirar férias? Eu digo, eu tô de férias, cara, eu tô me divertindo pra caramba aqui. Mas o grande lance é o seguinte, porque o trabalho do CEO é um trabalho intelectual e um trabalho de pressão muito forte, é um lugar de muita solidão, né? Por mais que você tenha sócios, mas eu, particularmente, tenho a sensação costumeira e rotineira de que é como se eu estivesse enxergando o negócio de um lugar onde só tem um assento ali, só eu consigo ver daquela forma. Vocês têm essa sensação? Às vezes vocês têm essa sensação? Você tem essa sensação? Sim. Normal, faz parte do processo. Eu entrei recentemente eu entrei um pouco em crise relacionada a isso. Mas você faz pouco tempo que você assumiu, né? Faz. É isso. Faz pouco tempo. É isso, mas sem gozação. Assim, o papel do CEO é solitário. Ele além de ser solitário, assim, você toma decisões e depois você dorme com a sua decisão.
né? E muitas vezes você toma a decisão errada, porque você erra também. Sim. Você falou disso hoje na palestra. Falei assim, hoje. A gente aprende com os erros. Mas é o processo, Henrique. O começo ele é sempre mais difícil, cara. E você vai se sentir assim. Até que chega uma hora que você acostuma. Uhum. E aí você entende que esse é o seu papel, né? E aí você começa a... Eu sempre procurei pares de fora da minha empresa para trocar. Para trazer alguma luz e tal. Cara, tô fazendo isso, não sei, assim, aquilo que você falou, por isso que eu fiz aquela provocação na palestra para você, né? Como é que você escolhe teu mentor, né? Porque eu sempre tive mentores, cara. Sempre tive. Acho que o maior mentor que eu tive foi o dono do grupo, que faleceu lá, tinha 90 e poucos anos. Assim, eu encontrava com ele uma vez por mês. Cada vez, assim, era um MBA que eu fazia numa tarde. Né? Por quê? Pela serenidade que ele tinha de decidir, de olhar para as coisas de uma forma muito assim, muito serena, sabe? Podia estar a maior crise, cara. Eu lembro até hoje. Nós chegamos para uma reunião lá, cara, estava estressadíssimo. Simplesmente um cliente deu um default de 20 milhões na gente. Ave Maria. 20 milhões. E a gente chegou desesperado. Eu, a filha dele, que eu trabalhava com a filha dele, e o advogado junto para conversar com ele, porque a gente tinha tomado um default no fundo dele de 20 milha. Né? E a gente sentou para conversar com ele assim, e ele falou assim: calma, filho, você está muito nervoso. Fique em paz, a gente vai resolver. Então, assim, óbvio que ele podia falar isso com muita tranquilidade, porque 20 milhões para ele Não era nada. não fazia muita cócega, né? Mas, assim, a questão não era essa. A questão, assim, a forma como ele lidou com o problema e a forma como ele resolveu o problema, entendeu? Ele fez uma triangulação, tá, tudo bem, ele tinha bala, tinha cacife para fazer, mas, assim... Ele traz mas a experiência. A serenidade e a experiência. Então, mas eu acho qualquer que... outro empresário, cara, por mais que seja, né, brincadeira aqui, 20 milha é 20 milha. Não, E eu tô falando disso há pelo menos uns 10, 12 anos atrás. Né? Então, assim, era muita grana. Mas a experiência, né, cara? Agora, a serenidade e a experiência, né? Vocês têm mentores e tal, pessoas de fora que ajudam? Vocês estruturam isso? Ou é mais nessas mesas, Altair, Sadraque, que vocês acabam extraindo insights? Como é que funciona? Então, eu acho que trocar dentro da empresa realmente foi o que o Douglas trouxe, né? Eu acho que é desafiador. Porque, às vezes, você está numa visão muito mais estratégica e muito mais avançada do que a maioria das pessoas que estão ali no teu negócio. Mas eu não tenho nenhum mentor assim. Eu já fiz algumas mentorias, mas eu não tenho ninguém assim que hoje... Não posso falar, né? Senão você vai ficar chateado, né? Porque existe um amor entre nós. Estou brincando, pessoal. Mas eu considero você também um mentor. Você me ensina muito toda vez que eu estou com você. A gente está sempre muito junto. Tem outras pessoas também que eu estou mais no dia a dia e a gente aprende. Eu acho que assim, a troca, que nem o Douglas trouxe, a troca é importante, porque, na verdade, o CEO de uma empresa ele está sempre dando passo no escuro. Na maioria das vezes, ele está dando passo em lugares que ainda não percorreu. E aí, ouvir as outras pessoas que, de repente, já estão um pouco mais à frente. Tem o dono da Localiza, ele falou que uma vez, falando de mentoria, eu esqueci o nome dele, ele falou o seguinte, que um dia ele foi pegar o conselho com um grande mentor. E até falou o nome do mentor lá. Um cara, não sei se foi o Paulo Jorge Lema ou o Abílio Diniz, um dos dois. Ele foi lá conversar e o cara falou para ele, deu um conselho para ele. Ele fez totalmente diferente do que o cara falou. Por quê? Porque ele foi na intuição dele. Então você vê, é tão sensível isso que tem momentos que nem os seus mentores vão conseguir te direcionar da forma que você precisa. Mas eu acho que ter um mentor e trocar é importante para a saúde mental. Deixa eu colaborar com isso. Assim, eu acho assim, você falou, né? Nem o mentor. Na verdade, o mentor às vezes tem esse papel, entendeu? Assim, ele foi buscar uma informação do mentor e o mentor disse o contrário do que ele queria ouvir, porque a intuição dele era mais forte. Mas o que o mentor disse para ele criou a convicção que ele precisava para enfrentar aquela tomada de decisão. Que eu acho que isso é legal. Entendeu? Não é você seguir... Ter um mentor não é você simplesmente ser um... Você não vai pegar o cara para Cristo. Se virar um cachorrinho, tudo que ele mandasse fazer, você vai fazer. Não é isso. É lógico. Mas é alguém que você vai trocar e... Eu fiz muito isso, cara. Muito, sério. Eu conversava com várias pessoas do mercado que eu achava que eram pessoas inteligentes e tal. E muitas vezes eu escutei, cara, não, isso aqui eu não acho que... Puta, agora eu tô convicto que eu vou fazer. Eu precisava ouvir alguém me dizer não
Entendeu? Faz sentido. E pôr o contraponto do que não, porque eu, comigo mesmo, sabia, não, esses contrapontos eu consigo matar. Eu tenho convicção de que isso eu consigo vencer. Cara, tem um amigo meu que fala assim que se você está confortável com uma decisão, significa que ela não é ousada o suficiente. Né? E normalmente as decisões que levam os nossos negócios para um patamar acima, sempre para o próximo nível, são decisões desconfortáveis, que vão gerar um frio na barriga enorme. E aí você, perante o time, você está ali, ó, pleno, né? Tranquilo, passando segurança e tal. E por dentro, eu poderia usar um termo aqui, mas eu não vou usar porque nós estamos no CIEGcast. Mas por dentro você está... Não, cara, o coração tá ali... Se cagando todo. Eu digo assim, bicho, se isso der errado, Não pode falar mais palavrão, né? Não, então. Você não fala mais palavrão. Jamais. Mas eu continuo Nunca falando. falei. Eu continuo falando. Tem uma frase do Michael Andretti que eu gosto muito, que ele diz exatamente isso. Ele diz assim, se você tem tudo sob controle, você não está rápido o suficiente. O Michael Andretti pilotava a Fórmula Indy, né? E é bem isso, né? Quer dizer, se você tem tudo sob controle, é porque você não está rápido o suficiente. Alguém vai te ultrapassar. E eu acho que tem, assim, mentor, e é uma coisa que eu faço, você tem que escolher muito bem quem você, inclusive hoje nas mídias sociais, você segue. Porque você pensa que não, mas te influencia. Então, mentor você tem que saber escolher. E eu gostei muito do que você falou lá no palco, hoje que você fala assim, né? Siga aqueles que já percorreram o caminho que você deseja. Porque eles vão te dar muito mais insight, muito mais dica do que você... precisa fazer para seguir, né? Então eu busco sempre o mentor nessa linha. E quem já fez, né, bicho? Porque, pô, quem não fez, cara, velho, eu quero escutar pessoas que já fizeram, que tem track record, né? E você, cara, como é que é? Eu também tenho mentores e eu defendo assim, existe talvez um mentor para cada fase, né? Porque a minha fase inicial ali, inclusive um dos meus mentores nessa fase de empreendedorismo, foi exatamente o meu patrão, quando eu trabalhava lá no estabelecimento médico. E logo depois que eu saí e abri a empresa, ele tornou cliente do escritório. Que massa, né? Entendeu? Então, assim, meio que inverteu o papel. Hoje a gente ajuda ele, auxilia ele na questão da gestão da empresa dele e tudo mais. Então, assim, naquela fase ali, ele foi super importante. Eu tinha ele como mentor mesmo, sabe? E depois a gente foi buscando outros mentores, voos maiores e tudo mais. Por quê? O mentor ele é uma referência para você, né? Então, olha ali, o Altair, opa, o que eu posso aprender com o Altair? Porque está alguns quilômetros na minha frente. O que eu vejo ali com o Douglas? De todos nós, né? Porque a gente olha pro Altair assim... Em todos os sentidos, né? Sabe que quando você falou assim... Principalmente na beleza. Ô, Douglas, eu consigo ler o Henrique, entendeu? Quando o Sara falou assim, velho. eu posso aprender com o Altair. Ele falou assim, eu acho que muito pouco, entendeu? Foi o que eu pensei. Você Mas ele não fala, mas ele não tem coragem. Você é muito... Isso é síndrome do vira-lata. Nossa, velho. Ele tá com o negócio. Não, eu tô com síndrome, Inclusive, beleza. eu vou Beleza. falar com o pessoal lá, porque é o seguinte. Eu acho que o Altair é o maior convidado do CIEGcast de todos os tempos. Eu acho que deve ter uns 12 CIEGcast com o Altair Alves. É o segundo, amigo. O segundo ou terceiro, vai. Que conversa Tem fiel uma do Altair. playlist lá só dele, não tem? Tem lá, especial Altair Alves. Não, né? para. Quase uma série da Netflix. Me ajuda aí, Eu Douglas. também acho. Vou fazer uma reclamação aqui, inclusive. E você não vem não, que você é o tá indo segundo. muito, hein? Você é o segundo. Esse aqui é o terceiro que eu faço. Pois é. Não. Ó, Sadraque, você tem que vir no CIEGcast da CIEG mais vezes. Pronto. Principalmente porque lá não tem essa recepção que tem aqui, entendeu? Essa recepção bonitinha, com um coffee breakzinho e tal. Vocês já tiveram lá, você sabe que não tem nada disso. Entendeu? Vivendo e aprendendo, né? Tá na hora de aprender. Como é que faz? E o silêncio é porque, poxa, sério que o Henrique tá falando isso mesmo? Tá... Eu tô tentando lembrar se tinha alguma coisa ou não. Eu tô tentando assim lembrar do momento. Ó, e é o seguinte, cara, pra gente dar uma encerrada, pra gente encerrar, a gente já conversou bastante tempo aqui, eu queria que vocês deixassem uma mensagem de inspiração realmente para quem está nos ouvindo, quem está nos escutando até agora, passou esse tempo todo consumindo conteúdo, e aí vocês fiquem à vontade para a gente poder finalizar. Eu? Pode. Deixa o anfitrião por último, cara. Tá bom, vamos lá. Bom, gente, quero agradecer mais uma vez, Henrique, Cedrac, por ter trazido a gente aqui. Assim, eu queria deixar uma palavra de
inspiração para todos vocês, porque eu acho assim, empreender é um negócio super difícil. No Brasil é um cenário ainda mais caótico, mais complexo, mas quando você descobre que empreender, e isso é perfil, não tem jeito, não é para todo mundo, não acho que é para todo mundo, porque o empreendedorismo você tem que estar apaixonado em se transformar o tempo todo, em se desafiar o tempo todo, porque é muito desafiador, mas ao mesmo tempo é muito compensador. Compensa muito, então assim, é por isso que a gente está aqui, por isso que a gente gosta de falar para vocês, porque eu acho que empreender em qualquer lugar é muito legal, porque você muda a vida das pessoas, você gera emprego, você sustenta a economia, enfim, tem uma série de fatores importantes, mas a base de tudo isso é o conhecimento. Então, se você puder, consuma conhecimento todos os dias, porque é isso que muda a tua vida. Conhecimento é como acender uma luz no quarto escuro. Depois que você acendeu, você não tem mais como voltar atrás. Então, assim, minha palavra final seria: busque conhecimento, e se você é um empreendedor, se alia a conhecimento, gestão e tecnologia, porque o teu negócio decola. Maravilha. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu até uso na minha palestra, que fala que a vida é seu maior mestre. Pena que acaba matando o seu discípulo com o tempo. Aprender com a vida, caindo e levantando várias vezes, isso aí, é muito forte, né? É muito forte. E cair aprendendo, aprender caindo e levantando todos os dias, você vai aprender. É muito difícil você ver uma pessoa de 80, 90 anos sem sabedoria, né? O que acontece é que quanto mais cedo você aprende, mais qualidade de vida e mais resultado você consegue construir, legado você consegue construir. Então, ouvir as pessoas, ter empatia, ser sensível ao aprendizado, que ele vem de diversas formas, é importante na vida do empreendedor. E quanto mais cedo a gente faz esse exercício, mais cedo a gente aprende, mais resultado e mais impacto a gente vai causar ao mundo. Beleza. Agradecer mais uma vez a todos vocês aí. De fato, é um privilégio receber esse timaço aqui, tá? Na nossa empresa. Estou falando só de você, Douglas. Nossa, Pensa. meu Deus do céu. Deixa o rapaz falar. Como que nós vamos resolver isso, Henrique? Não, Como que nós vamos resolver? filhão. Você quer um abraço? Se você é psicólogo, está assistindo aqui o SIEGcast, já deixa o seu contato que o Altair vai pegar depois. Vai, fala. E para você que está assistindo aí, meu amigo, empreender de fato é difícil, né? Mas com gestão você consegue diminuir esse risco significativamente. Então, independente do seu nível, se é pequeno, médio ou grande, faça a gestão do seu negócio. É isso aí. Agradecer a cada um de vocês pelo tempo disponibilizado. Valeu, galera. Menos o Altair, né? Não, menos o Altair. Valeu, galera. Esse foi mais um SIEGcast. A gente se encontra na próxima. Até a próxima. Valeu. Valeu. Contabilizou?